Pessoal da Universo, mais uma vez o Joel aqui do EAD, e hoje a gente vai trazer aqui esse resumão de metodologia. E como não podia ser diferente, eu trouxe aqui o nosso professor João Matias, mais conhecido como João Sênior, que juntamente comigo fez o acompanhamento nessa disciplina de metodologia. Então a gente vai discutir aqui semana a semana para que vocês estejam aí preparados para a prova, tá bom? É claro que isso aqui é um resumo em vídeo. Agora, o resumo completo mesmo, se você quiser, tem lá na plataforma da semana 1 a semana 7, vai subir em breve já, tem da semana 1 até a semana 6, que é o resumo em PDF. Então, para você que deseja esse resumo, quer imprimir, para ir estudando no ônibus, no trem, no caminho do trabalho, no horário do almoço, além de ele ser mais completo, porque diferentemente do resumo em vídeo, tem como a gente colocar os detalhes das disciplinas durante a semana. Então, se você quiser ter acesso, você entra lá em advideos.com.br, se torna apoiador classe A e de quebra você já ganha um material desse aí exclusivo, tá bom? E você vai ter esse PDF tanto para metodologia quanto também para inglês. Então o resumo completo lá em PDF para você. E para você que é apoiador classe A também, a gente vai disponibilizar o PDF desse resumão também. Ele é de uma forma mais enxuta, mas de repente se você teve pouco tempo para estudar ou está com pouco tempo antes da prova, ele já vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Então lá na plataforma advideos.com.br você vai encontrar também esse resumão em PDF, tá bem? Bom, já quero pedir, antes de começar, eu já quero pedir o seu like, quero pedir que você, se você não é inscrito no canal, você já se inscreva, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação. Isso é importante para a gente, porque gera engajamento, assim a gente consegue atingir um número maior de alunos. E para você é interessante, porque toda novidade que a gente postar no canal, você vai ficar sabendo. Como, por exemplo, esse resumão de metodologia, o resumão que a gente vai fazer de inglês. Então, quando a gente for subir na plataforma e for subir aqui no YouTube, você já vai ser notificado. Você vai ser um dos primeiros a poder assistir o resumão de inglês também. Então, não perca tempo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber a notificação e compartilhe esse vídeo, dá like também, que pra gente é muito importante, tá bom? Bom, dito isso, vamos primeiro aqui estão as 7 semanas da disciplina de metodologia. Então, basicamente, o que temos aqui é o que foi de mais importante falado na disciplina. Evidentemente que aqui não esgota todas as semanas, né? Para isso a gente tem os resumos, as atividades avaliativas e tudo mais que a gente tem postado na plataforma. Mas aqui eu quero trazer um panorama geral sobre a metodologia, sobre a disciplina de metodologia, até para você também já ficar ambientalizado e menos ansioso para o dia da prova, tá? E antes de mais nada, nós temos aqui esse slide bem ao centro, que é de apoiador classe A, que eu faço questão de trazer para vocês. Por quê, pessoal? A gente sempre insiste nessa tecla, a gente está sempre falando sobre apoiador classe A, mas afinal de contas, o que é esse apoiador classe A? Bom, essa imagem ela ilustra muito bem o que é um apoiador classe A, né? No aponto nós temos aqui o EAD Vídeos tentando ajudar o aluno, e isso só é possível porque nós temos o apoiador classe A. Então o apoiador classe A é que torna todo esse projeto possível. Sem o apoiador classe A, a gente não teria condições de fazer vídeos para o YouTube. Sem o apoiador classe A, a gente não conseguiria manter a plataforma, não conseguiria manter as outras redes sociais, porque como todos vocês sabem, nós temos cursos, muitos cursos inclusive, com o pagamento da plataforma, com o pagamento de sistemas de pagamento. Nós temos cursos envolvendo hospedagem, servidores. Então tudo isso a gente só consegue porque você, como aluno apoiador classe A, vai lá, compra o seu curso, né, com valores realmente muito atraentes para vocês, eu não tenho dúvida, né? Por exemplo, esse semestre o curso está custando apenas 6 vezes de R$ 6,99, para vocês terem centenas de vídeos de resoluções das atividades avaliativas, das atividades de apoio, os PDF, simulados, resumos. Então, por tudo isso, todo esse conteúdo, você paga apenas 6 vezes de R$ 6,99. E ao fazer isso, você vai ser um pilar desse projeto, é o que vai sustentar esse projeto. Você, aluno, apoiador classe A, quando você faz isso, quando você vai lá e assina esse curso, você não está apenas adquirindo um curso, você está mantendo um projeto, você está fazendo a sua parte social,
né? Você está fazendo o seu desenvolvimento social com isso, porque muitos outros alunos vão ter acesso a esses conteúdos justamente porque você apoia. Parece um valor pequeno, e é um valor pequeno se a gente comparar individualmente, mas quando você pega isso no montante de alunos que a gente tem, já torna possível esse projeto estar em andamento. Então, o meu muito obrigado para você que é apoiador classe A, e para você que ainda não é, ainda vale a pena se tornar. Até porque os apoiadores classe A, além de ter acesso a esse PDF aqui exclusivo, também vai ter acesso à resolução das provas. Então a gente vai ter prova terça e quarta-feira da semana que vem, e essas provas serão resolvidas e colocadas dentro da plataforma exclusivamente para os apoiadores. Então, mesmo que o valor ainda, mesmo que você entre agora, esse valor compensa, pessoal, porque você imagina, R$ 41,40 para você ter as duas provas, né, resolvidas, a prova de terça e a prova de quarta resolvidas, comentadas em vídeo, além dos comentários do simulado em vídeos também. Então, você vai ter acesso aos PDFs e a todo o conteúdo produzido no semestre. Então, ainda vale a pena, porque o valor é baixo. Se o valor fosse alto, evidentemente, a gente até pensaria se valeria a pena entrar neste momento. Mas pelo valor que a gente cobra, compensa e muito você ainda fazer parte aí dos apoiadores classe A, tá bom? Então, entra lá em advides.com.br e seja já um apoiador classe A. Ô, João, e agora... só uma contribuição, então, posso contribuir? Pode, sim, com certeza, João. Então, seja um apoiador classe A, ainda nesse momento vale a pena, porque as disciplinas têm um conteúdo bastante extenso e você ganha muito tempo com a metodologia que nós criamos, né, de trazer os resumos, de trazer as atividades, fazer vamos dizer assim, as nossas análises das atividades avaliativas para poder diminuir o seu tempo, né, vamos dizer assim, otimizar o seu tempo de estudo, tá? Sim. Então, eu concordo. creio que vale muito a pena ainda, né? E se vamos dizer assim, quem está dentro do projeto não vai passar por essa etapa de uma recuperação. Sim. Mas quem for para uma recuperação ou um exame, já tem ali todo o material condensado, que se você for usar a plataforma oficial, você vai acabar tendo um tempo de dedicação ali que ultrapassa o tempo que você tem disponível para se preparar. E dentro da plataforma EAD você vai conseguir ali com os resumos, né, com as análises das atividades, vai conseguir se desempenhar bem aí. Ganhar muito tempo. Isso eu concordo com você, né? O bimestre passado, justamente por estar envolvido, né, em outras atividades e estar acompanhando outras disciplinas como ética, né? Eu fui responsável pela disciplina de ética do bimestre passado, eu não estudei leitura e produção de texto, né? Eu fui para a prova, na verdade, com o que eu li, dos resumos de leitura e produção de texto de ADVídeos e com o resumão que vocês fizeram, né? Você e o professor Rafael. E consegui bem na prova, né? Não é que eu fui capengando, não. Eu acertei, eu acho que a maioria das questões, né? Então, realmente, isso ganha tempo. Você vai ganhar tempo. Com o ADVídeos, você, além de ter uma metodologia aí que que é assertiva, então, assim, que vai trazer informações relevantes para você, você vai ganhar tempo porque o material em si permite que você faça isso, né? Os resumos, né, João? Eles trazem praticamente tudo aquilo que foi visto durante a disciplina, mas de uma forma didática, de uma forma rápida. Então, para você que precisa absorver mais conteúdos em menos tempo, o EADVídeos, sem dúvida, é a melhor opção para você. Então, muito bem colocado aí, João. Muito obrigado. Beleza. Bom, vamos agora aqui ao que interessa, que eu sei que você veio aqui foi justamente para falar sobre esse resumão. Então, aqui temos as 7 semanas de metodologia. Começando então pela semana 1. O que tivemos na semana 1? Basicamente, nós tivemos duas coisas muito importantes nessa semana 1. Primeiro, foi distinguir o que é ciência do senso comum. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi justamente falar sobre os tipos de conhecimento, que, de acordo com o que a gente viu na disciplina, são 4 tipos de conhecimento, né? O conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Então vamos aqui primeiro fazer uma reflexão sobre o que é ciência e senso comum. Por que foi trazido essa informação e por que a disciplina começou com isso? Bom, no senso comum, a gente tem muitas crenças, né? A gente já entra na faculdade, de certa forma, já trazendo uma bagagem cultural que a gente trouxe do meio onde a gente vive,
né? E muitas vezes, grande parte desse conhecimento é do senso comum. O que significa isso? É o conhecimento ali cultural, é o conhecimento que as pessoas têm e compartilham entre si, né? E esse conhecimento, ele se distingue completamente do conhecimento científico, porque no senso comum não é um conhecimento estruturado, né? Não é um conhecimento organizado. Esse conhecimento também, além de não ser estruturado nem ser organizado, ele não é um conhecimento que tem nenhuma pretensão de ser provável ou não, provável no sentido de se provar aquilo que está sendo dito, né? Então o senso comum ele traz muitas informações, mas nada garante que essas informações sejam verdadeiras ou não, né? Que essas informações sejam verídicas. Muitas delas são inclusive inverídicas, né? Agora, no meio disso tudo, é claro que a gente não vai dizer que o senso comum pode ser completamente descartado. Aquele conhecimento popular que se tem no senso comum, alguma coisa dá para extrair de lá. Ou pelo menos, como a gente viu ao longo da disciplina, né, João? Pelo menos acender aquela fagulha, né, de aquele ímpeto de você pesquisar alguma coisa. Então, se, por exemplo, o senso comum, o pessoal diz muito isso e isso, será que tem alguma coisa de verdade aqui? E aí, a partir desse momento, você, como cientista, você é encorajado a buscar informações para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Então, o senso comum ele tem sim a sua validade. Só que é bem diferente do conhecimento científico, porque o conhecimento científico ele pressupõe um método, né? Então, ele pressupõe uma forma de ser buscado esse conhecimento, né? Então, não é qualquer forma. Existe uma forma padronizada de você buscar conhecimento. E essas formas, basicamente, elas são sustentadas por métodos testados ao longo dos séculos. Então, desde que começou-se a fazer ciência, né, ou que se pretendeu fazer ciência nessa forma como nós entendemos, pretendeu-se então a partir de uma forma. Foram se testando maneiras de fazer ciência, né, que tornasse esse conhecimento replicável, porque um dos pilares do conhecimento científico é justamente de ele ser replicável. Então, se eu faço uma pesquisa aqui, lá na Suécia alguém pode fazer uma pesquisa utilizando os meus métodos para checar a veracidade daquilo que eu fiz, inclusive para confirmar ou refutar a minha hipótese. Então, o conhecimento científico é um conhecimento que pressupõe um método, ou seja, um jeito certo de fazer as coisas, né? Um jeito que pode ser replicável. Então, tem formas de fazer e quando você constrói esse conhecimento, a partir disso você está então produzindo ciência. Então, essa é a grande diferença entre o senso comum e a ciência, tá? E aí, depois de falarmos então sobre a diferença de ciência e senso comum, nós somos aí impelidos a falar sobre os tipos de conhecimento. E aí nós temos 4 tipos de conhecimentos: conhecimento empírico, científico, filosófico e teológico. O que é o conhecimento empírico? Conhecimento empírico é aquele conhecimento que você tem a partir de experiências sensoriais, né? Eu acho que essa seria uma maneira de definir esse conhecimento empírico. É aquele conhecimento provável no sentido que pode ser provado. Então, quando você produz esse tipo de conhecimento, você está falando de um conhecimento empírico, um conhecimento prático sobre as coisas, né? Concorda comigo, João? É isso mesmo? Tô certo ou tô errado? Tá certo, Joel. Aí, assim, você parte aqui, né, da questão dessa diferenciação da ciência e do senso comum. O acesso não quer dizer que o senso comum seja alguma coisa execrável, né? Sim, né? É a partir dali que você vai, vamos dizer assim, construindo as coisas, né? Então, está no imaginário, certo? E aí você vai, vamos dizer assim, o acesso ao conhecimento empírico, por exemplo, muitas das vezes ele vai dar a partir, né, o primeiro caminho de acesso a partir do senso comum. É lógico que a partir do método, né, aí você vai fazer um refinamento, né? Então passa-se por aí, né, o conhecimento científico vai passar pelo conhecimento empírico, né, e muitas das vezes vai começar a ser fomentado a partir de coisas do imaginário e do senso comum. Tá? Sim, muito bem. Então, quando você vê esse termo conhecimento empírico, você pode aí substituir, não de maneira absoluta, mas para você lembrar na prova, que é o conhecimento prático, né? Então é a prática das coisas, né? Esse é o conhecimento empírico, tá? Conhecimento científico é o que a gente falou,
né? É aquele conhecimento que ele pressupõe um método. Então, assim, ele tem um método a ser seguido, né? Então, por isso que a gente tem a disciplina de metodologia. O que é metodologia? Metodologia é o estudo do método, né? Ou seja, existem vários métodos, cada campo do conhecimento tem um método diferente. Por exemplo, é muito diferente você fazer pesquisa na área de engenharia e você fazer pesquisa na área social. Porque o objeto de estudo é completamente diferente. Uma coisa é você estudar tempos, movimentos, produção, e outra coisa é você estudar, por exemplo, o movimento das classes sociais. Então, para cada um desses campos do conhecimento, você precisa de um tipo específico de método. O que funciona para você fazer uma pesquisa em engenharia, não necessariamente vai funcionar em você fazer uma pesquisa na área social, ou na área médica, ou na área biológica. Percebe? Então, por isso a gente tem a disciplina de metodologia, porque em metodologia nós vamos estudar diversos métodos, formas, jeitos de fazer as coisas. E para cada um dos campos de conhecimento, como eu já disse, você tem um método específico. Só que, em comum, eles têm algumas características. Por exemplo, no conhecimento científico, ele tem que ser objetivo. O que significa isso? Ele não pode ser baseado naquilo que você acha, né? Exclusivamente naquilo que você pensa, ou seja, ser subjetivo. Você não pode dar a sua opinião a respeito de alguma coisa. Na verdade, você vai construir uma tese a partir de dados, a partir de informações, a partir de análise de dados. Então, o conhecimento científico ele tem que ser objetivo, tá? Ele não pode ser subjetivo. Então, essa é uma das características do conhecimento científico. Ele é um conhecimento também que ele é construído passo a passo através de método, né? Não é dado de qualquer maneira. Então existe um método e esse método tem que ser seguido para que você possa construir o conhecimento científico, tá? E aí a gente tem como terceiro o conhecimento filosófico. E o conhecimento filosófico está separado do conhecimento científico. Só que isso não quer dizer que ele tenha menos rigor que o conhecimento científico. A única diferença, e isso é importante você anotar, a única diferença entre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, ou talvez a principal diferença, é que o conhecimento filosófico ele não pressupõe ser provado. Diferentemente do conhecimento científico, a gente já viu, inclusive, lá nessa disciplina, que o conhecimento científico ele tem que ser provado, né? Tem que ser possível ser provado. Já no caso do conhecimento filosófico, isso não é necessário, porque o conhecimento filosófico ele é racional. Então você tem que fazer reflexões e refletir através de outros pensadores, através dos seus próprios conhecimentos. Só que é um conhecimento que não necessariamente precisa ser provado, né? Inclusive isso foi comentado em aula, foi comentado pela professora da disciplina, porque o conhecimento filosófico ele prescinde, né? Prescinde de você provar alguma coisa. Você vai refletir sobre as coisas, você vai produzir esse conhecimento. É criterioso porque tem que ser baseado em outros estudos, em outros pensadores, mas diferentemente do conhecimento científico, ele não tem a pretensão de ser provado, tá? Então essa é a principal característica do conhecimento filosófico. E aí, por último, não menos importante, nós temos o conhecimento teológico. E o que é o conhecimento teológico, né? Teologia significa o estudo, né? Theos significa Deus e logia, como a gente sabe, é relacionado ao estudo das coisas, né? Então seria o estudo das coisas divinas, né? Ou das coisas do transcendental, digamos assim. Então o conhecimento teológico ele tem uma característica muito importante que ele é dogmático. O que significa isso? Ele é pautado em conhecimentos que se supõem serem verdadeiros. Então todo conhecimento teológico, né, vamos aí fazer um paralelo especificamente com a religião. Então você tem lá o padre, o pastor, ou seja lá quem for, e se pressupõe que ele tenha conhecimento daquilo que é uma revelação, né, que ele seja o revelador, ele seja o profeta, o enviado, que vai então te trazer aquilo que é verdadeiro. Então, nesse sentido, não existe provas, não existe você pensar se está certo ou não, ou questionar esse tipo de conhecimento. Porque no conhecimento teológico se pressupõe que alguém foi investido dessa autoridade e esse alguém passou então a ser como se fosse o intermediário entre o que é conhecimento do divino
trazendo aí para as pessoas, né? Então esse é a principal característica do conhecimento teológico, tá? Inclusive nessa questão dogmática, né? Então assim, você não questiona, você simplesmente aceita esse conhecimento, porque se pressupõe então que ele seja algo dado, né, pelo divino e tudo mais, tá? E aí só lembrando, pessoal, que grande parte de tudo isso que eu falei está nas resoluções das atividades avaliativas da semana 1, tá bom? Então, você que é apoiador classe A, você entra lá, que na discussão dos casos, na discussão das questões uma a uma, a gente tem também falando sobre todo esse conhecimento. Correto, João? Tem algo a acrescentar? Não, aí tá perfeito aí, Joel. Maravilha, então. Então vamos agora aqui. Isso foi então a semana 1, tá? Que é o senso comum e ciência, separa isso e os 4 tipos de conhecimento. Agora a gente vai para a semana 2, né? E na semana 2, nós temos aí o que sejam os fundamentos de metodologia e técnicas de pesquisa. Então, nesse primeiro momento, na semana 1, a gente destrinchou quais são os tipos de conhecimento. Depois a gente falou que é conhecimento científico do senso comum. E aqui a gente já entra propriamente no conhecimento científico. E aí nós somos levados a falar sobre postura científica. Tá? Então, primeiro a gente distinguiu a diferença do que é ciência e do que não é ciência. Agora, a partir do momento que a gente escolhe, então, seguir por esse caminho da ciência, a gente precisa primeiramente entender o que é postura científica. Porque se você não tiver uma postura científica, provavelmente a sua pesquisa ela será em algum momento invalidada, será questionada e muitas vezes até mesmo totalmente desacreditada, né? Por quê? Porque pressupõe-se, quando você escolhe fazer ciência, que você tem uma postura científica, né? E nessa postura científica, quais são as características que a gente tem? Consciência crítica. Ou seja, você não vai tomar apenas uma informação como verdade absoluta sem antes questionar. Você precisa refletir sobre as coisas e ser crítico na análise que você está fazendo, né? E eu não estou falando que só porque você precisa ter consciência crítica, você precisa criticar tudo e não aceitar nada. Não, muito pelo contrário. É você ter uma postura crítica para avaliar as coisas de forma objetiva, né? E aí a gente tem a segunda característica da postura científica, que é ser objetivo, né? Como eu comentei no slide anterior, é você não colocar suas emoções à frente para guiar a sua pesquisa ou para dar as suas opiniões. É você fazer as coisas de forma objetiva, inclusive você produzir conhecimento que às vezes vai contra aquilo que você acreditava. Isso é muito comum. Às vezes você começa a fazer uma pesquisa com uma determinada hipótese, e aí quando vai chegar na parte de análise de dados, você percebe que aquela sua hipótese estava furada, né? Furada entre aspas, né? O que eu quero dizer? Que aquela sua hipótese não era válida. Mas aí você precisa ser objetivo, você não vai agir com emoção, você vai justamente produzir a sua pesquisa informando que aquela sua hipótese não foi confirmada, e aí você ter explicações plausíveis para justamente justificar por que ela não foi aprovada, por que ela não foi confirmada aquela sua hipótese. Mas isso é ter consciência objetiva. E, por último, aqui como característica, você ter ações racionais. Mais uma vez, é baseado na razão exclusivamente, sendo racional e não emocional, né? E aí, essa postura científica, o que é importante a gente trazer aqui? Que essa postura científica ela pode ser cultivada, ela não é inata. Ninguém nasce de forma inata um cientista. Você aprende. Uma vez que você sabe como lidar com as coisas, e para isso é tão importante essa disciplina, para você saber como deve ser feita as coisas, você entender o que é plágio e o que não é, para você saber como referenciar outros autores, para você não se apropriar do conhecimento alheio de forma equívoca, né? Então você precisa aprender isso, e aprendendo isso você pode então construir essa postura científica, porque a postura científica nada mais é do que uma escolha. É uma escolha de você agir de maneira ética. Então, sim, a postura científica ela pode ser cultivada, ela não é inata. E ela pode ser aprendida, né? Como eu disse mesmo, nessa disciplina a gente aprendeu o que é certo, o que é ético e o que não é, do ponto de vista de fazer ciência, o que é correto, e a partir de então você fazer
E isso pautando as suas escolhas e a sua pesquisa nessa postura. Então, ela pode ser aprendida. E ela não é, portanto, um privilégio de uma cultura, raça, condição social ou sociedade. Tá bom? Então, isso é muito importante você saber sobre essa postura científica. Outra coisa muito importante com que a gente se deparou aqui na semana 2 foi sobre método e a diferença entre método e técnica. Tá? Então, o que é método? Método é o jeito, é a estrutura, né, de uma forma geral, como você vai conduzir a sua pesquisa. Então, você tem um método a ser seguido, certo? Então, esse método ele é um processo, vai começar de uma seguinte forma: você vai utilizar ferramentas, você vai utilizar questionários, você vai utilizar técnicas, ou seja, você vai tomar mão de diversas formas de produzir científico para, no final das contas, você produzir um resultado. Então, isso é um método que é diferente da técnica, né? A técnica é o jeito certo de você fazer determinada coisa, né? Então, ou seja, por exemplo, quando você está falando de fazer uma análise sanguínea baseado no método XPTO, né? Por exemplo, isso é método? Não, isso é técnica, né? Isso é uma técnica, porque você tem uma forma correta de extrair aquela informação. Então você tem a técnica correta de você extrair aquilo que você precisa para a sua pesquisa. Já o método é um processo. Então, quando você pensa em método, você pensa no processo como um todo. Quando você fala da técnica, você está falando de uma maneira de se fazer alguma coisa específica para te trazer a informação que você necessita. Correto, João? Ou estou falando besteira? Não, tá certo. Na técnica, você já tem um processo de validação estabelecido, né? Então, seguindo, né? Então, eu creio que o método científico ele leva a uma técnica também, né? Sim. Seguindo aquela técnica, você deve obter o resultado, né? Ou ser capaz de ler os resultados e fazer as interpretações segundo os padrões. Aí, eu queria aproveitar que você me deu a palavra, vou fazer uma observação no sentido do início, da abertura que você disse, sobre as pesquisas, de repente, resultarem, né, numa mudança no final ou na sua invalidação, né? Da hipótese. E ressaltar, né, como a gente viu na disciplina, teve a fala do professor Nicoleles e tudo mais, que é importante que, ainda que uma pesquisa ela seja refutada, que as ideias e as hipóteses iniciais elas se mostraram falsas, né, que mesmo assim se proceda cientificamente e se estabeleça um relatório sobre os apontamentos de por que se chegou na falsificação daquela hipótese e por que isso é extremamente relevante e necessário, né? Porque você fazendo isso, né, e o método científico pressupõe isso, outros pesquisadores, ao se enveredar, né, então como o início de uma pesquisa, uma das partes iniciais é você levantar o que já se estudou sobre, né? Então, se alguém está tentando trilhar algo que a hipótese que foi refutada já estabeleceu, então ele vai encontrar esse trabalho e, ao ler aquele trabalho ali, ele vai conseguir identificar isso e aí então ele já vai mudar de rumo logo, né? Ele não vai, como você inicialmente que esbarrou naquela questão, naquela hipótese e acabou chegando no final numa refutação, trilhar aquele caminho. Por isso que é extremamente importante, estabelecido o método, né, levar ele a cabo e realmente fazer o registro adequado dos resultados obtidos, ainda que seja a falsificação da hipótese primeira, né? Muito bem colocado, é isso mesmo, João. Bom, então dando continuidade aqui, aí a gente teve na semana 2 falando sobre método racional e experimental, e aí eu volto justamente ao que eu comentei no slide anterior, né? O método racional é aquele que não implica um conhecimento empírico sobre as coisas, né? Na verdade, não é possível, né, um conhecimento empírico com o método racional. O método racional ele é utilizado, então, aí para o conhecimento filosófico, né? Então, o conhecimento filosófico ele é totalmente embasado nesse método racional, né? Que é uma forma de você chegar nas conclusões dessas teorias, nas reflexões a partir de um pensamento racional, né? Diferentemente do método experimental, que exige que você tenha ali uma comprovação empírica sobre aquilo que você está fazendo.
Por exemplo, a produção de uma vacina, né, João? A produção da vacina é totalmente experimental. Você não pode apenas pensar numa forma de vacina, né, se você não tiver a materialização daquilo. Então, a materialização daquilo que você está pensando é fundamental para aquele tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. Então, nesse caso, a gente tem um método experimental, que é diferente do método racional. Então, se você tiver na prova lá alguma coisa para relacionar método racional com método experimental, então o método racional ele vai estar sempre atrelado aí ao conhecimento filosófico, tá? Enquanto o método experimental vai estar atrelado ao conhecimento científico, tá? E aí outro ponto muito importante que a gente viu na semana 2 é esse daqui, ó, o argumento de autoridade. Por que eu estou trazendo esse argumento de autoridade? Porque da mesma forma que o método racional ele está fazendo conexão com o conhecimento filosófico e que o método experimental está fazendo uma conexão com o conhecimento científico, o argumento de autoridade ele faz um link com o conhecimento teológico. Por quê? O que é o argumento de autoridade? O argumento de autoridade é o argumento que é produzido por alguém que se pressupõe ter autoridade sobre aquele assunto. Então isso é muito comum, volto a dizer, no conhecimento teológico. Então geralmente o padre, o pastor, é que eu não sei o nome de outros ministros de outras religiões, né? Não sou muito conhecedor. Rabino, isso, muito bem. Né? Então essas pessoas, né, a gente já pressupõe que eles estejam falando a verdade, porque são argumentos de autoridade. Ela é uma autoridade que está falando sobre aquilo, então é muito comum a pessoa tomar aquilo como verdade absoluta. E é claro que eu levei isso em consideração para fazer esse link com o conhecimento teológico, mas não é exclusivo. Às vezes na área da ciência mesmo isso pode acontecer. Então aquele cientista, ele há muitos anos ele pesquisa sobre aquilo, ele tem uma autoridade para falar sobre aquilo. Então, geralmente, as pessoas vão ouvi-lo, né? E, em grande medida, vão aceitar aquilo como uma verdade. Só que, assim, embora a pessoa tenha autoridade para falar sobre aquilo, como a gente já viu, o método científico, você tem que ter, na postura científica, uma consciência crítica. Então, tudo bem, a gente respeita o que ele falou, é evidente que o que ele falou pode ser verdade, porque é uma pessoa que pesquisa muitos anos na área, que se dedica a determinado tema, mas você não pode tomar aquilo como verdade absoluta. Senão você, mesmo fazendo ciência, estaria fazendo de forma subjetiva, né? Ou você não estaria fazendo uma ciência pura como a gente imagina, porque você estaria tomando esse argumento de uma autoridade para embasar aquilo que você está fazendo. Então, pode acontecer, e acontece, né, João, de muita gente conduzir a pesquisa científica como se fosse de maneira dogmática, não é? A gente vê isso acontecer. Autores consagrados, aí de repente pesquisadores de renome e tudo mais, as pessoas acabam usando, né, algumas afirmações dessas pessoas, né? De repente, muitas vezes até desvirtuando um pouco até a própria pesquisa que o sujeito fez e traduzindo aquilo como se aquilo fosse uma verdade absoluta, né? Como uma questão religiosa. Ô Joel, e aí, até para a gente ser justo, né, lógico, não vamos conseguir relacionar todas as autoridades religiosas, mas, por exemplo, Pai de Santos também seria um, né? Sim, então, assim, aquele também. líder religioso, na maior parte das vezes, ele figura, né, nessa questão, assim, o argumento que é colocado justamente pela natureza do conhecimento teológico, ele é um argumento baseado na autoridade, no sujeito que teve a verdade revelada a partir da sua iniciação, né, religiosa, que aí cada tipo de religião vai ter o seu, né, o seu rito, né, ali. Mas não é esse o nosso escopo, é só para a gente poder enumerar, né, já que você estava na dificuldade de lembrar dos nomes dos líderes, né, de cada religião. Você levantou um ponto muito importante, que é esse termo, verdade revelada. Porque isso foi muito falado, né, inclusive para descrever o conhecimento teológico, né, que ele é baseado na verdade revelada. Então esse é um terminho aí que o Joãozão falou, que você pode anotar, que não está aqui nesse slide, mas você pode anotar porque ele faz... ele é muito importante, ele foi utilizado para falar sobre o conhecimento teológico. Então, outra coisa, se você ouviu falar sobre verdade revelada, não pensa duas vezes. É a alternativa que tiver relacionada aí ao conhecimento teológico, tá? E aqui, mais uma vez, assista os vídeos avaliativos da semana 2, que tem lá na plataforma para você
que é apoiador classe A, porque a gente falou aí também sobre, nas atividades, na resolução a gente falou muito sobre esses conceitos, tá bom? Bom, então é isso da semana 2, o que a gente tinha para falar, que a gente acha que é o mais importante. Então, portanto, a gente vai agora para a nossa semana 3. Vamos ver, a semana 3, na verdade, ela é a parte 1 de um conhecimento, né, que está dividido entre semana 3 e semana 4, né? Então é de comunicação científica. Então até agora a gente falou sobre conceitos, né, o que é preciso para fazer ciência. A gente primeiro separou o que é ciência do que não é ciência. A gente classificou os tipos de conhecimento. E aí na semana 2 a gente falou sobre, já que você vai enveredar pela produção científica, então você precisa primeiro conhecer essa ética em pesquisa, né? Então ter a postura científica, saber separar o joio do trigo, que é método do que é técnica, né? E falou um pouco aí sobre alguns conceitos. Agora a gente está entrando numa área ou numa parte que é basicamente prática da produção do conhecimento, né? Então aqui a gente está falando de realmente sobre 2 pontos, né? Sobre os princípios das pesquisas, e aqui em ciências sociais, que é o que foi dado, né? E a ética em fazer pesquisa. Então aqui a gente está entrando nesse universo de realmente, olha, vou colocar a mão na massa e quero começar a fazer pesquisa. Então quando você começa a fazer pesquisa, você tem que seguir aí alguns princípios, né? E como eu disse, esse material aqui, para você que é apoiador classe A, ele vai estar disponível lá em PDF. E é importante você tê-lo, porque esse tipo de coisa que você, por mais que a gente fale sobre ela, você precisa, de certa forma, memorizar para você ir bem na prova, né? Então, por exemplo, princípios da pesquisa em ciências sociais. Nós temos 4 princípios. Princípio do não prejuízo. Os pesquisadores devem evitar causar danos aos participantes. Autoexplicativo, né, pessoal? Então, esse é um princípio na pesquisa. Você deve evitar causar danos a quem está participando. Então, esse é o princípio do não prejuízo. Princípio da beneficência. A pesquisa sobre seres humanos deve produzir alguns benefícios positivos e identificáveis, em vez de ser simplesmente realizada em benefício próprio, tá? Então, isso é uma característica muito importante, né? Que é o da beneficência, ou seja, esse princípio, ele diz que a pesquisa ela não pode, porque assim, às vezes a pessoa faz a pesquisa somente com o intuito dela ter lá o título dela, a titulação, ou dela crescer na carreira, seja, né, enfim, seja qual maneira for, não que isso esteja errado. Mas só que um dos princípios diz que essa pesquisa precisa produzir algum benefício positivo, né, e identificável. Você não pode só falar que produziu um benefício, você tem que mostrar qual foi esse benefício. Esse benefício é claro, na forma de conhecimento, porque esse conhecimento vai agregar valor, então isso é muito importante, né? Que o seu conhecimento, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está produzindo, possa de fato ter um impacto positivo na vida das pessoas. Então esse é o princípio da beneficência. O terceiro princípio, da autonomia e autodeterminação. Ou seja, os valores e decisões dos participantes da pesquisa devem ser respeitados, né? Então não é fazer pesquisa de qualquer forma. Você precisa respeitar as pessoas que estão sendo utilizadas para compor aquele estudo, tá? E justiça, todas as pessoas devem ser tratadas igualmente, tá? Também autoexplicativo, né? É uma questão de senso, de justiça, tratar todos de forma igual, tá? Esses são os 4 princípios da pesquisa científica. E aí, um outro ponto muito importante que foi falado, que linka com esses princípios também, que é o do consentimento informado. O que é o consentimento informado? Vamos ler aqui, ó. Consentimento informado é um processo de obter permissão antes de conduzir uma intervenção de saúde em uma pessoa, para conduzir alguma forma de pesquisa sobre uma pessoa ou para divulgar informações de uma pessoa. Então, com esse consentimento informado, a gente pode dizer que ele é um documento, né? Então, assim, aqui, é lógico, é tratado como um processo de obter permissão, mas que isso vai, de alguma forma, ser documentado. Pode ser de maneira escrita, então a permissão para fazer, você precisa, inclusive, declarar tudo que vai ser feito e quais são os objetivos daquilo que você está fazendo, né?
para que a pessoa, para que esse consentimento do informado, ou seja, a pessoa está consentindo que os dados que vão ser produzidos a partir do que ela responder ou do que vai ser examinado, aquilo possa ser utilizado, né, na sua pesquisa. Então, você tem que declarar isso e pedir para a pessoa assinar. Assinar ou, às vezes, quando isso não é possível, através do vídeo também. O vídeo é uma forma de você registrar esse consentimento do informado. Tá? E aí aqui a gente tem também, nessa mesma semana, falou sobre os princípios da ética na pesquisa. E são 8 os princípios éticos. E aí é importante ler isso aqui, pessoal, pelo seguinte. É claro que ninguém vai decorar isso aqui, né? E nem deve decorar. Mas é importante você ler e você ouvir, porque quando você lê e você ouve sobre esses princípios da ética na pesquisa, se de alguma maneira tiver uma alternativa, quando você for fazer a prova, que soe de maneira estranha, você já consegue identificar. Né? Então aí você consegue escolher a alternativa correta apenas porque você não lembra de ter ouvido determinado termo quando você leu sobre os princípios da ética em pesquisa. Então a gente vai ler aqui para que você, ouvindo isso, se você vê qualquer coisa diferente na prova e que estiver relacionado com ética de pesquisa, você já sabe que não é verdadeiro. Tá? Então quais são os princípios da ética em pesquisa? Primeiro, os Quer que eu leia aí, João? Oi, pode falar. Já que você vai ler, eu posso ler. Oh, maravilha. Posso então vou ler? passar a bola aqui para o professor João. O João está explicando e eu não estou falando nada. Então eu vou ler. Tá. Então, os pesquisadores têm que ser capazes de justificar por que a pesquisa sobre o seu tema é realmente necessária. Isso. E aí, João, eu só nesse daqui eu quero fazer uma intervenção pelo seguinte. Então você percebe por que a gente está lendo? Porque se você se deparar com uma alternativa dizendo, por exemplo, os pesquisadores não necessariamente precisam ser capazes de justificar sobre a pesquisa que o seu tema é realmente necessário. Você fala, isso aqui está estranho. Isso aqui está estranho porque eu li alguma coisa falando que precisava justificar, né, sobre o seu tema, sobre a real necessidade do tema que ele está pesquisando. Tá? Então justamente nessa construção, né, de um contra o outro que você acaba produzindo esse conhecimento. Tá? Mas continue, João. Os pesquisadores devem ser capazes de explicar qual é o objetivo da sua pesquisa e sob que circunstâncias os indivíduos participam dela. Os pesquisadores devem ser capazes de explicar os procedimentos metodológicos em seus projetos. Os pesquisadores devem ser capazes de estimar se os atos de sua pesquisa terão consequências positivas ou negativas eticamente relevantes para os participantes. Os pesquisadores devem avaliar as possíveis violações e danos decorrentes da realização do seu projeto e ser capazes de fazê-lo antes de iniciá-lo. Os pesquisadores têm de tomar medidas para evitar as violações e danos identificados de acordo com o princípio 5. Os pesquisadores não devem fazer declarações falsas sobre a utilidade da sua pesquisa. E os pesquisadores têm que respeitar as regulamentações atuais de proteção de dados. Muito bem. Então é isso, né, pessoal? Então, de uma forma geral, os princípios éticos eles são fáceis de identificar. Né? Se você for pensar aqui comigo, bom, se a pessoa está produzindo uma pesquisa, o pesquisador ele tem que ser capaz de justificar se realmente aquela sua pesquisa é necessária ou não. Ele precisa saber explicar qual que é o objetivo, né, da sua pesquisa, precisa ser capaz de falar sobre como as pessoas vão servir, né, a esse propósito. Tem que ser capaz de medir e de prever possíveis transtornos, né, a partir daquilo que ele foi feito, ou danos, né, ou violações, e tem que evitar que isso aconteça. Então, é basicamente você pensar de uma forma ética, que você não pode ferir essa ética para poder chegar num resultado, para poder produzir pesquisa. Né? E aí, por último, bem interessante ali a 8, né, o pesquisador tem que respeitar as regulamentações atuais de proteção de dados. Então, atualmente, no Brasil, a gente fala sobre a LPPR,
LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é isso aí. Eu sempre confundo. A Lei Geral de Proteção de Dados é justamente sobre isso, né, João? Sobre você ter princípios ali, ter formas de você tratar os dados, não é isso? Isso. Ô Joel, aí a gente está quase caminhando para o fim aqui da parte 1. Eu queria fazer uma observação que assim, veja que o tema da aula é a comunicação científica, né? Sim. Se você pensar em comunicação em si, né, então a comunicação para acontecer é preciso ter dois, né? Então tem um sujeito que está, né, tentando ser o agente da comunicação, então ele vai emitir uma mensagem, e tem um sujeito que vai recepcionar. No processo científico, então tem o pesquisador e tem o sujeito, né, ou o grupo, né, que é o objeto da sua pesquisa. E existem dois momentos comunicativos cruciais aí para você manter o que diz respeito aos princípios éticos, né? O primeiro momento é o momento em que você vai entrar em contato com o objeto da sua pesquisa para executar algum levantamento ou, por exemplo, uma entrevista, alguma coisa assim. Então, esse é o momento de comunicação, né, que ocorre dentro do procedimento científico. Então, eu vou lá para conversar com o sujeito, Sim. vou fazer um questionário, uma pesquisa, fazer um levantamento. Aqui teve um detalhe que é assim, do consentimento informado, né? O consentimento informado, ele deve ser sempre, você deve perseguir, né, informar a todos, né, sobre aquilo que você está fazendo, e a pessoa tem que ter todas as informações sobre o seu objetivo, né? No entanto, né, foi colocado, inclusive está lá como uma observação dentro do conteúdo e no próprio resuminho em PDF. Resumos, né, que em algumas situações você não consegue ter esse consentimento, né, porque ao informar para o sujeito, você pode interferir no resultado da pesquisa. Né? Perfeito. Então, isso acontece, por exemplo, na pesquisa com relação a medicamentos, onde alguns grupos são formados grupos, né? E você não informa ao sujeito, por exemplo, que ele está tomando um placebo. Sim, porque senão comprometeria a própria pesquisa. Mas em contrapartida, ele sabe que ele está participando de uma pesquisa de um medicamento e que, né, automaticamente já está estabelecido lá no imaginário dele. E eu não posso informar para ele que o que é que ele está tomando. Ele está tomando o medicamento mesmo ou não? Porque alguns casos, né, as pessoas elas têm reações psicossomáticas, né? Sim. Então, ao medida, ele toma alguma coisa e ele passa a se sentir bem porque ele está tomando aquilo. E de repente ele está tomando um placebo e aí quem está conduzindo a pesquisa vai saber analisar, e ele tem, então, como saber essa situação. Então, o consentimento informado, ele é sempre feito quando é possível, né? É possível, perfeito. Em algumas situações não é possível, ou então isso prejudica a pesquisa em si. Então, esse é o primeiro momento de comunicação. E o segundo momento de comunicação é quando você executou, eu não sei se seria o segundo ou o último, mas pode ser outro, tem outros processos envolvidos, né? Não vou querer limitar a esses dois, mas o segundo mais importante seria o momento em que você, finalizada, né, a sua etapa de levantamento de dados e tal, eu vou agora produzir uma comunicação sobre os meus resultados, né? E aí é interessante dizer o seguinte, que muitos pesquisadores, eles pecam exatamente nessa situação, porque eles não têm uma comunicação adequada. Ainda que existe a comunicação formal, e aí para isso você tem normas, né? Mas em outras situações você pode ter comunicações informais sobre o resultado de uma pesquisa. E as pessoas, em geral, elas têm que compreender, né? E ser capaz de repente, usar os resultados daquilo em alguns casos. Então, esse é um outro momento de comunicação para a comunicação científica. Não, perfeita colocação, João. O que o João falou é muito importante, pessoal, porque o consentimento informado é importante você saber o que mas também é importante você saber que tem essas restrições, porque pode cair sim uma questão, e se cair alguma questão de consentimento informado, eu tenho razoável convicção de que vai seguir por essa linha, né? Então eu preciso informar, independentemente qual seja a minha pesquisa, tudo sobre a pesquisa, né? Vai cair alguma coisa assim nesse sentido. Por quê? Porque é a exceção. E sempre a exceção, às vezes a pessoa sabe que é consentimento informado, mas esqueceu da exceção. Então isso que o João colocou é extremamente importante. E se cair na prova alguma coisa sobre consentimento informado, eu tenho muita convicção de que vai ser alguma coisa relacionada com a exceção e não com a regra. Então tem essa questão,
que é aquele que o João muito bem aqui colocou, sobre, em alguns casos, algumas pesquisas, você não pode informar sobre tudo, evidentemente, para não prejudicar o resultado da pesquisa. E outra coisa que é muito importante também é nos casos, que aí você tem lá no PDF que a gente fez, né, João, no resuminho, sobre os casos em que a pessoa que vai ser o objeto de estudo não pode consentir, né? Então, por exemplo, crianças, idosos, pessoas com determinados tipos de rebaixamento intelectual, que aí nesse caso você tem que ter um responsável que possa, para quem você possa fazer essa comunicação, para quem você possa comunicar e pedir então consentimento informado. Então aí nós temos essas duas exceções que provavelmente, se cair alguma coisa na prova, vai falar sobre isso, tá? Muito obrigado, João. Muito bem colocado aí as suas asserções, né? Usando os termos aí das atividades avaliativas, né? Bom, e aí por último, pessoal, na parte 1, a gente viu sobre o código de ética e sobre os comitês de ética. Né? Então, só lembrando que é código de ética. Isso a gente viu lá na disciplina de ética do mês passado. Né? Então, o código de ética é um documento, e é um documento que é elaborado com o intuito de definir e orientar quais são, ou qual é o jeito certo de se conduzir determinada questão, ou de agir em determinado contexto. Então, a gente tem os códigos de éticas profissionais. Então, no código de ética do engenheiro, você vai ter lá como o engenheiro deve agir, qual deve ser a postura do engenheiro, como que ele deve enfrentar as situações, como ele deve agir nas situações adversas, né? Então, você tem aquele documento que vai, então, de certa forma, balizar as suas atitudes diante, na sua condução, na sua profissão, né? E a gente viu sobre os comitês de ética. Comitê de ética é muito comum a gente ouvir falar, principalmente em pesquisas realizadas na área da saúde, em hospitais, né, por exemplo. Então, o que são comitês de éticas? Então, é um comitê que se reúne de pessoas ali da área, né, que tem bastante experiência na área, que ele vai avaliar se o seu projeto de pesquisa ele está adequado do ponto de vista ético ou não. Então, você imagina lá o diretor do hospital, mais um médico conceituado, outra pessoa que tem, né, bastante conhecimento na área. Você tem um projeto de pesquisa, você vai entregar para eles, eles vão analisar do ponto de vista ético se o seu projeto de pesquisa é adequado ou não. E não só isso, tá, pessoal? Eles não só apontam se está correto ou não, mas em grande parte eles dizem para você o que você pode fazer para torná-lo ético. Então, o que falta. Eles dão contribuições do ponto de vista de opiniões para que você possa realmente fazer uma pesquisa ética, possa conduzi-la de forma ética, né? Então, esses comitês, é claro que eu dei exemplo do hospital, mas não é só isso. Nas universidades também tem um comitê de ética que vai analisar, sob o ponto de vista ético, aquele seu projeto, tá? E o que eles vão considerar? Joel, aqui nesse ponto eu estou lembrando de uma situação na escrita lá do nosso relatório final do TCC, né? Que eu me lembro que você teve uma dificuldade nesse sentido. Você pode relatar aqui para o pessoal entender qual é a importância realmente disso? Que você teve o seu trabalho, na verdade, eles pediram para se fazer uma revisão. Então, é muito importante você submeter o projeto, certo? E não avançar nas etapas do trabalho antes de ter um parecer do Comitê de Ética. Sim. Né? Então, se você se lembrar, eu gostaria que você relatasse aqui, o pessoal vai entender a importância desse conteúdo que está sendo trabalhado agora. Você diz em relação de utilizar o nome da Univesp? Você diz o seu próprio trabalho? Do TCC? Do meu TCC. No TCC eles colocaram alguma questão que você teria que ter submetido ao Comitê de Ética ou fazer uma revisão, né, alguma coisa assim. E aí, em primeira análise, você teve que fazer uma reescrita depois ao final, né? Isso, Porque, assim, no meu TCC, eu falei sobre educação e engenharia e utilizei o EAD Vídeos. E como os alunos, né, assim, eu fiz uma pesquisa realmente, uns questionários, né, que eu submeti aos alunos do EAD Vídeos. Esses alunos do EAD Vídeos são alunos da Univesp. E aí eu citava a Univesp nisso, né? Então os alunos, participantes, foram mais de 200 questionários respondidos, tudo mais, alunos da Univesp, tal. Então eu fui conduzindo a escrita do meu trabalho, falando sobre esse resultado que eu
que eu consegui a partir desses alunos da Univesp. E aí esbarrava nessa questão que eu não poderia citar o nome da Univesp, né? Eu teria que substituir o nome da Univesp por Instituição Pública de Ensino Superior, né? Então, e isso realmente foi barrado no Conselho de Ética, né? Eu não poderia usar o nome da faculdade para falar sobre essa pesquisa que eu fiz. E aí, de fato, isso atrasou até a minha entrega do TCC, que eu tive... Porque porque eu tive que reescrever, porque reescrever foi fácil, né? Mas depois submeter de novo para eles aprovarem, aí que foi a demora, né? Mas então, de fato. ver que essas situações, até essa questão de você citar nominalmente, né, instituições e tudo mais, é uma situação que nas normas já está previsto, né? Então, muitas das vezes é você tratar com impessoalidade, ainda que seja uma personalidade jurídica, não é? Então, acaba tendo que você tomar esses cuidados na escrita para não incorrer num problema ético e não ter, por exemplo, um adiamento ou um atraso no trabalho, né? Que eu me lembro desse caso aí, e eu me lembro que você estava muito tranquilo, né? Porque falei, cara, não, entra com recurso, né? Não, mas foi você fácil, lembra disso, né? Não, mas foi tranquilo para dar prosseguimento aí, né? Beleza. Mas beleza, pessoal. Então, só para finalizar aqui então, semana 3, o que o Comitê de Ética ele vai observar? Ele vai observar a qualidade científica do seu trabalho, evidentemente, o bem-estar dos participantes, então como é que você está conduzindo isso, né? E aí, inclusive, levando em consideração os princípios das pesquisas em ciências sociais, né? Do não prejuízo, da beneficência, da autonomia e da justiça. Então, tudo isso é considerado, né? E o respeito à dignidade e o direito dos participantes, tá? Então, esses 3 pontos aqui são de prioridade, digamos assim, para os comitês de éticas observarem. Mais uma vez, na semana, a resolução das atividades avaliativas da semana 3, vocês vão ter bastante conteúdos lá relacionados a isso, tá? Seguindo aqui, então, a gente vai para a semana 4, né? Na semana 4, então, Comunicação Científica, parte 2. Então, aqui, basicamente, é como você vai iniciar uma pesquisa, né? Bom, eu quero fazer uma pesquisa, né? Eu tive uma ideia, um insight, e eu quero iniciar a fazer uma pesquisa. Como é que eu faço? Bom, sempre você vai começar pela leitura, porque você não vai falar sobre um assunto que você não conhece. Você precisa primeiro dominar aquele assunto. E para dominar, você precisa ler. Ler para saber o que foi produzido até aquele momento, porque é muito comum para pesquisadores aí no início, né, de carreira, terem ideias para falar sobre alguma coisa que já foi falada e pesquisa que já foi feita, né, João? O cara tem uma ideia, ele fala, poxa, essa ideia é revolucionária. Mal sabe ele que já tem produção, já foi feita produção científica sobre aquilo, mas a falta de conhecimento dele, ou a falta de leitura até aquele momento, faz com que ele ache que aquela ideia que ele teve é inovadora, quando na verdade já muito se pesquisa, já se faz sobre aquilo. Então a leitura é o ponto de partida, para você saber qual que é o estado da arte, né? Eu gosto muito de utilizar esse termo, né? Então o estado da arte, ou seja, o que naquele momento, o que se sabe sobre aquele determinado termo. Então, e outra coisa também, né? Quando você faz a leitura, você pode confrontar ideias opostas, que é às vezes desse confronto de ideias opostas que vai surgir uma ideia para você, né? Que você realmente vai ter entendimento sobre o assunto. Então tudo começa pela leitura. E é claro, não precisa ler tudo, até porque isso seria impossível de fazer. Mas você vai ter que encontrar aquilo que é mais relevante para o que você quer e ler tudo aquilo que for possível, que for mais relevante, selecionar, né? Por isso que é bem importante você no início já saber o que você quer tratar, já ter um tema definido, né? Já ter um objetivo definido, para que você possa então fazer leituras que sejam relevantes para você, tá? E um ponto importante aqui que eu quero salientar é que a literatura de jornais e revistas, elas não devem ser utilizadas, né, como referências, né, bibliográficas, tá? É lógico, você pode, alguma coisa que você encontrou em jornal e revista, na literatura assim, de jornal e revista, você pode colocar sim, e às vezes as pessoas colocam isso dentro do trabalho. Mas não deve ser isso que vai balizar a sua condução da sua pesquisa, porque jornais e revistas muitas vezes são sensacionalistas, a gente não consegue também observar qual que é o nível de cientificidade que tem naquelas informações, né? Então, assim, ela pode ser utilizada, são importantes para ajudar a entender a importância que o público, né,
tem sobre aquela área de pesquisa, mas esses textos não devem ser tratados como científicos, pois não são, tá? Então sempre iniciar com a leitura. E aí quando a gente fala sobre leitura, a gente pode dividir essa leitura entre fontes primárias e secundárias, né? O que são fontes primárias? Fontes primárias são aquelas que produziram aquele conhecimento. É o que mais próximo você tem daquele conhecimento, né? Quer um exemplo? Suponhamos um achado arqueológico, né? Um achado arqueológico, e alguém escreve sobre aqueles achados arqueológicos, né? Então um historiador vai lá e fala sobre esses achados arqueológicos. Pois bem, aquilo que ele escreveu é uma fonte primária, porque está pegando de alguém que registrou o fato como ele é, né? Então, ou como se pretende ser. Então ele está registrando alguma coisa. Essa é uma fonte primária. O que seria uma fonte secundária? Uma fonte secundária seria uma pessoa que referenciasse essa pesquisa que foi feita pelo historiador. Então você vê que essa distância entre a informação que você tem e a informação original é que justamente vai dizer o que é fonte primária e fonte secundária. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de fonte primária. Então, autobiografias, né, que é diferente de biografias. Porque na biografia eu escrevo sobre a vida do João, né? Só que ele mesmo sabe o que é de fato a vida dele. Então, se ele fizer uma autobiografia, é uma fonte primária, é uma fonte, digamos que mais confiável, porque está mais próximo daquela verdade, né? Então, aqui é a diferença. A fonte primária é a autobiografia, então eu escrevo sobre mim, e a biografia é que outra pessoa, um terceiro, escreva sobre a minha vida, né? Então você já vê que já tem esse distanciamento. Outra fonte primária, monografias, artigo ou livro descrevendo os resultados empíricos de um estudo. Então, se a pessoa mesmo foi lá, fez um estudo, escreveu sobre aquilo, seja no livro ou seja de forma de artigo, é uma fonte primária, porque foi ela que produziu aquele conhecimento. E documentos originais, né? Então, atestado de óbito, certidão de nascimento, então tudo isso é fonte primária. E como fonte secundária, a gente tem biografia, livro didático, que resume a teoria, então ele vai pegar diversas informações ou pesquisas que foram feitas por outros pesquisadores e vai reunir aquilo para poder transformar aquilo em um livro didático. Então essa é uma fonte secundária. Estatísticas oficiais, resumindo frequências e distribuições. Então isso também é uma fonte secundária, tá, pessoal? Alguma observação, João, a fazer sobre esse nicho aqui da comunicação científica, parte 2? Eu creio que ali na questão das revistas, né, uma observação que podia complementar é a situação que revistas e jornais é que na maior parte das vezes, vamos dizer assim, o jornalista né, ele vai escrever e vai opinar, né? Então, veja que para uma produção para ser caracterizada como científica, eu não vou omitir a minha opinião sobre, eu vou me embasar em dados, em fatos, objetivo, né? Em coisas e tal. Então, esse seria uma categorização. E aí, aproveitando que eu fiz você relatar sobre a sua monografia do final do curso de engenharia, e colocando para todos aqui que conhecendo bem o método, né, entendendo o que são as fontes primárias e secundárias, e existe a possibilidade de você buscar essas fontes, e as fontes primárias elas são assim, extremamente importantes para você buscar, mas também, enquanto já iniciado, vamos dizer, já que todo o pessoal está na graduação e já pode se inscrever, né, sobre as coisas, então você tomar conhecimento de como se faz a comunicação científica através de periódicos e tudo mais. E eu tenho que relatar, então, por exemplo, eu me livrei, né, dessa questão do TCC justamente porque eu escrevi um artigo ainda enquanto aluno, né, sobre a formação no meio acadêmico, né, então era também, né, vamos dizer assim, na mesma linha que você escreveu. Eu escrevi esse artigo juntamente com o tutor. E no final, eu nem sabia que a universidade faria isso, no final eles chamaram as pessoas que tivessem um artigo publicado em alguma revista científica. No caso da engenharia temos o ENEGEP, né? Acho que é ENEGEP. Sei. Então, aí o que nós submetemos um artigo para é um evento que acontece, né, anualmente. Aí você submete, ele passa por uma avaliação de um comitê de ética, ele passa por uma avaliação de pares. Então,
tem toda uma situação que, vamos dizer assim, acaba sendo semelhante ao que acontece com a monografia no final, né? Então, esse artigo, ele acabou... Eu escrevi lá no meio, né, eu estava praticamente no meio do curso, e aí depois, quando chegou no final, eles colocaram essa regra. Não sei se a universidade vai continuar usando Eu acredito que essa forma sim. avaliativa, né? Mas aí para todos os alunos agora que já iniciados em metodologia e vão avançar no curso, é uma indicação, Sim. né? Que dentro das suas áreas vocês busquem as publicações e os eventos que são reconhecidos, né? Sim. Porque de repente isso pode poupar um trabalho De ao fazer o final do TCC. curso. Sim, verdade. Né? Verdade. Muito bem colocado. Então, aproveitei esse momento aqui que, assim, aí depois, bom, deixo você continuar, porque senão a gente não termina. Tá, sem problema. Bom, é isso mesmo, pessoal. Bom, aí dando continuidade aqui, a gente falou sobre fonte primária e secundária. Agora falar um pouquinho sobre o que são obras originais e revisões. Isso daqui vai ser muito importante para você na hora que você for fazer um TCC, ou se você tiver interesse, como diz o João, fazer alguma publicação que vai inclusive te isentar de ter que fazer o TCC ao final do curso, né? Que são obras originais e revisões. A grande maioria das pessoas, quando a gente fala em produzir obras, né, produzir pesquisa, geralmente você pensa na produção de obras originais, ou seja, fazer a pesquisa de fato, né? Relata o resultado, porque as obras originais aqui na definição relatam resultados de uma pesquisa pela primeira vez. Ou seja, é de fato você ir lá fazer uma pesquisa, igual como foi meu TCC, por exemplo. Eu enviei os questionários, os alunos responderam, eu tratei aquela fonte de dados, fiz algumas informações e tudo mais. Então, isso foi uma obra original, certo? Eu produzi resultados e comentei sobre eles, né? Cheguei às minhas conclusões a partir daquela pesquisa que eu fiz. Só que não é essa a única forma de você produzir conhecimento científico. Existe a segunda forma, que é a partir de revisões. E o que são revisões, né? As revisões examinam vários estudos e apresentam uma visão geral. Ou seja, muitas vezes, muito material vai se produzindo, muita pesquisa vai se produzindo em determinada área, e em determinado momento se percebe que não precisa de haver um artigo ou uma obra que de fato resuma tudo aquilo que já foi encontrado dentro daquela área. Os artigos de revisões, eles são muito importantes para isso, sabe? Eles poupam muito tempo porque eles vão pegar várias obras originais de várias pessoas que fizeram que produziram esse conhecimento, para poder chegar a alguma conclusão. Olha, então, nesse campo de pesquisa, basicamente buscou-se sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Existem uns que falam sobre isso, outros que falam sobre aquilo. No final das contas, eles chegam a determinadas conclusões. Então, você faz esse artigo de revisão que vai ajudar os pesquisadores daquela área a saber em que pé andam as pesquisas dentro daquela sua área. Então, essas produções de revisões são extremamente importantes, né? E é uma forma de você produzir conhecimento sem necessariamente produzir originalmente alguma pesquisa. Inclusive, né, no que se diz respeito a TCC, é muito comum, né, João, o pessoal enveredar por essa área de revisão, porque acaba sendo, digamos que, mais cômodo em algum sentido. É porque né? Você descobrir uma pergunta da qual não se tenha feito pesquisas anteriores é difícil, não é? Então, vamos dizer assim, você tinha na sua mão, né, um objeto, que era um objeto a ser estudado pela primeira vez, justamente porque se tratava de um empreendimento particular, né, que não havia sido desenvolvido em outro momento, né, poderia ter sido em outros contextos, mas não exatamente naquele, então ele era original, né, nesse contexto. Mas a maioria das vezes, quando você faz o levantamento, então, nós estamos construindo aqui a metodologia lá dentro, né? Então, você vai tipificando os tipos entendendo o que é o conhecimento, e depois vai entendendo o que é a pesquisa, vai entendendo como faz, não é? E a hora que você vai partir para a ação, então eu vou fazer uma pergunta e eu tenho que lembrar que, olha só, eu posso ter essa inquietação, mas eu tenho que procurar saber se ela já não foi abordada em algum momento. Né? Então, por isso que todos os trabalhos acabam, a maioria, não todos, mas a maioria dos trabalhos acabam indo para as revisões, né, de literatura e tal, porque você já vai encontrar alguma coisa que já
se assemelha, né, ou chega próximo daquela questão, então você trabalha, não quer dizer que a sua questão está invalidada, né? Porque o que vai fazer do seu trabalho um trabalho científico propriamente dito é a maneira como você embasa e suporta as hipóteses acerca da resposta da pergunta que você levantou. Uhum. Então você vai usar as referências, vai buscar essa revisão narrativa, e aí são as fontes importantes de você olhar, de repente são associações, então, por exemplo, você tem a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, né? Sim, Vamos colocar aqui, e aí você tem publicações sistemáticas sobre tudo que está acontecendo. Você tem o tal do Energep lá, que é um evento que também eu não tenho quase certeza que a Associação Brasileira faz parte, né? E aí, aonde tudo que está acontecendo em engenharia de produção está sendo colocado ali dentro, né? Uhum. Então, se você está nesse, ou se você vai falar de matemática, por exemplo, aí você tem educação matemática, tem a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e lá eles vão colocar toda a pesquisa que tem sido feita em educação matemática dentro, né, das publicações, e você vai ter revisões lá e tal, e aí você vai usar isso como referência para poder construir a resposta à sua pergunta e às suas hipóteses de pesquisa, né? Muito bem. E aí, dentro da revisão, né, seria importante a gente aqui apontar que existem duas formas de revisão: revisão narrativa e revisão sistemática. Qual que é a diferença? Revisão narrativa apresenta um relato da literatura no sentido de uma visão geral. Então é mais próximo daquilo que a gente conhece como revisão mesmo, né? Então você olha no que está sendo dito sobre aquele assunto e aí você faz uma revisão, né, um relato sobre isso. E a revisão sistemática, que o foco é direcionado nos documentos de pesquisa. Então, basicamente é o seguinte: se você está fazendo uma revisão narrativa, você vai pegar aquilo que foi escrito, né, principalmente as conclusões, né, e as informações a respeito daquilo que está sendo feito, ao passo que se você vai fazer uma revisão sistemática, você vai olhar direto nos apêndices, nas tabelas, na parte de metodologia, porque você quer saber, quer fazer uma revisão basicamente nos documentos que aquela pesquisa está produzindo, né? Então aí você tem essa distinção entre revisão narrativa e revisão sistemática, tá? E aí, aí por último aqui nós temos um conceito que eu achei importante trazer aqui da semana 4, que é a literatura cinzenta, né? O que é literatura cinzenta? É aquela que não está disponível mediante as fontes bibliográficas usuais, como banco de dados ou índice. Ela pode ser tanto impressa quanto em formatos eletrônicos. Trata-se de relatos ou reflexões profissionais a respeito de seu trabalho. Podem estar na forma de ensaio ou relatos empíricos. Então, uma literatura cinzenta, basicamente, não é algo que você vai usar dentro do seu documento, daquilo que você está produzindo. Só que se você está buscando conhecimento sobre determinada área, isso é muito importante para você, que é para você começar a construir entendimento melhor sobre os fatos que envolvem a sua pesquisa, né? Então, você buscar saber disso sobre os profissionais da área, sobre assembleias que são feitas, né? Sobre até vídeos no YouTube que tem palestras de pessoas conceituadas na área. Então, tudo isso é importante para que você possa ir sedimentando aos poucos aquele seu conhecimento dentro da área. Então ela não vai servir como uma referência bibliográfica propriamente dita, mas ela vai te ajudar a entender as questões envolvidas no seu trabalho, tá? Então é algo muito importante também, tá? Então aí a gente falou sobre a semana 4. E aí, para a gente não se estender mais, né, vamos aqui direto para a semana 5. E aí a semana 5 eu vou passar a bola completamente para o João, justamente porque, para quem não conhece o João é um cara que já fez muito trabalho, né? Já deu muito trabalho também, né, João? Então já fez com a questão de metodologia, vários por TCC, exemplo, eu tive já bastante fez trabalho. pós-graduações e publicações. Bastante trabalho. Então ele é bem preparado para falar sobre essa diferenciação entre pesquisa qualitativa, pesquisa de campo. Então eu passo a bola para você aqui, João, e agora eu vou fazer o seu papel aqui. Se tiver alguma coisinha para falar, eu já entro. Mas fica à vontade. Então, justamente nessa semana 5, né, que eu fiz esse resumo assim bem, vamos dizer assim, uma espécie de um mapa mental, né, do conteúdo. Então,
Foi abordado na semana 2 tópicos especificamente, que são esses que estão no centro dessa imagem, que é os tipos de pesquisa e as técnicas, né, de pesquisa. Então, sobre os tipos de pesquisa, então, né, como estava referenciado aí no sentido superior do meu slide, esses tipos de pesquisa eles são divididos em 2, né? Então, você tem a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Na semana 5, se falou muito sobre a pesquisa qualitativa, né? Então, tanto que quem assistir o meu vídeo de explicação lá da semana, vai ver no final dizer que na semana 6 provavelmente falariam mais sobre a pesquisa quantitativa, o que só vai acontecer um pouco mais adiante, mas tudo bem, né? Então, a pesquisa qualitativa ela foi abordada, foi colocado todas as questões da categorização delas e a forma. Então, a pesquisa qualitativa ela é subjetiva, ela envolve simbologias das pessoas e valores, né? Ela se caracteriza por amostras reduzidas, mas ao mesmo tempo que essas amostras elas produzem uma quantidade de informações, justamente pela natureza subjetiva, muito grande de ser analisado. Ela é embasada em conteúdos psicossociais, né, a pesquisa qualitativa, e ela faz uso de instrumentos não estruturados, né? Diferentemente, é lógico que aí isso você está tudo colocando em contraposição ao outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa quantitativa, né? Inclusive, aonde João, já está dado. Você gostaria de fazer um... Não, o pessoal que faz ciência da computação vai chegar uma hora que eles vão estudar sobre análise de dados e eles vão se deparar com a seguinte diferença: dados estruturados e não estruturados. E é basicamente isso daqui, ó. Isso aqui já é o início, porque quando você pega, por exemplo, uma tabela, você tem um dado estruturado. Você tem lá cada um dos dados, então na tabela significa a idade da pessoa, o gênero e sei lá, nível social. Então você tem dados estruturados, que são fáceis de analisar. Agora, quais são os dados não estruturados? Você tem um vídeo, aquele vídeo tem informações sobre determinada circunstância. É um dado não estruturado, né? Então aí nesse sentido, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, a gente está falando desse tipo de pesquisa. Você analisar um vídeo, por exemplo, falar assim, olha, esse vídeo aqui mostra alguma coisa assim assado, a pessoa interage dessa forma ou outra. Isso é um dado não estruturado, porque não existe uma estrutura pré-definida das informações que estão ali. Você vai precisar entrar nele, analisar, fazer a sua análise e basicamente a qualidade do produto final vai depender da sua capacidade de analisar aquilo, né? Ao contrário de dados estruturados, que a gente tem muito na pesquisa quantitativa, você tem a quantidade definida, né? Quantidade de pessoas, então você tem já no que procurar, né? Então, pessoas, dados, informações. Então, essa é a diferença entre dados estruturados e não estruturados. Mas prossiga aí. Bom, então, falando um pouquinho sobre a pesquisa quantitativa, então ela já é mais objetiva, né, do ponto de vista de que você vai trabalhar com amostras amplas, mas essas amostras elas são numéricas. Então, o tratamento das informações é dado de maneira numérica, né? Então, você tem o objeto aí de pesquisa, é um objeto visível, ele está lá claro, lá, ele é concreto e ele é morfológico, ele está estabelecido ali, né? Então, se eu escolho uma daquelas variáveis para estabelecer a análise, e aí eu tenho parâmetros estatísticos já para poder fazer. Enquanto que lá na pesquisa qualitativa, eu vou olhar um determinado aspecto e ainda vou ter que escolher uma forma de como descrever esse aspecto, para daí depois eu conseguir transformar isso em alguma coisa que seja analisável, né? Entendeu? Então, essa é o contraponto, né, entre os dois tipos aí. Hoje, certo? Então, já seguindo no maneira que está colocado, então, existem pesquisas que são mesclas, né? Então, porque fazer a distinção não significa dizer que só existe uma ou que só existe outra, né? Então, hoje a maior parte das pesquisas elas se caracterizam por ser quantitativas ou quanti-qualitativas, né? Inclusive a ministrante do curso ela usa essas palavras, se não com essas mesmas letras, mas bem parecidas com isso, né? E na pesquisa quantitativa, só para terminar, você vai trabalhar com aplicações de variáveis, certo? De equações e estatísticas, que é a forma como você vai tratar os dados. Então, estabelecido esses dois tipos e a possibilidade de você ter uma espécie de
de uma fusão entre eles, né, ou de um pouco de um e um pouco de outro de uma pesquisa, você vai para as técnicas, né? Para as técnicas de pesquisa que são aplicadas tanto num tipo ou em outro, certo? Então, eu vou para a pesquisa de campo. Numa pesquisa de campo, eu tenho que coletar dados, né? Numa pesquisa de campo, eu posso, se eu estou na área da pesquisa social, eu vou ter uma história oral, né? Eu posso fazer uma pesquisa de campo que seja documental, eu posso submeter questionários para o meu público-alvo. Isso, tanto aqui, né, independe de eu estar tratando qualitativamente ou quantitativamente os dados. Essas são as técnicas que eu posso usar numa pesquisa de campo, né? E essa pesquisa de campo, ela pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, pode ser uma mescla dessas duas, né? Muito bem. Então, eu vou ter questionários, formulários, eu vou ter uma sociometria, então, alguma espécie de... Então, se for fazer uma transliteração, se é que eu posso dizer isso, da palavra sociometria, então, sócio de social e metria de medida. Então, tem que ter são parâmetros aí para você medir, né, que não são parâmetros numéricos ou podem ser transformados em parâmetros numéricos seguindo algum critério, objetivamente. As pesquisas de laboratório, né? Então, nas pesquisas de laboratório, as técnicas para você conduzir, né? Você ter um diário de campo, onde você vai fazer os relatos de como as coisas, qual era o estado inicial, como é que as coisas evoluíram, né? Quais as interferências que o pesquisador ou, né, o objeto vai sofrendo ao longo do tempo e como é que ele vai se modificando, né? Então, esse diário de campo é um instrumento extremamente importante para depois você poder fazer as análises do experimento em si, né, no laboratório. Aí você vai ter uma pesquisa de laboratório, onde, né, vamos dizer assim, as pesquisas de laboratório que a gente mais se lembra de você fazer pesquisa com fungo, por exemplo, da crescimento de populações, não sei do que, mas as pesquisas de laboratório são dos mais variados. Né, eu posso pegar uma amostra de um determinado material, e aí eu quero saber quais as concentrações de determinado tipo de coisa, ou como é que essas concentrações se alteram, né, então você vai pegando diferentes amostras para poder... Por exemplo, eu quero analisar a saúde de um rio, por exemplo, né? Então eu vou coletar água, né, ao longo da trajetória desse rio, né, durante um espaço delimitado lá, e aí eu vou analisar, né, qual é o grau de oxigenação, de particulado que existe lá dentro, de matéria orgânica, de material inorgânico, sei lá o que tal, e você vai construir tudo isso, né? Então, são vários os materiais e os tipos de coisas que você pode fazer numa pesquisa de laboratório. Você pode ter para uma pesquisa de laboratório também técnicas mercadológicas, que pode ser que aquilo que você está fazendo seja alguma coisa que vai ser aplicada diretamente no mercado na sequência, como, por exemplo, né, medicamentos, vacinas e tudo mais, não é? Existe tudo um arcabouço de coisas aí. Pode ser uma história de vida e análise de conteúdo, tá? Também pode ser um laboratório a ser desencadeado, tá? Então, eu creio que na semana 5, basicamente, foi isso, né? Que continuamos ainda com a ideia da comunicação. Por que a comunicação ela aparece aqui? Porque no momento que você pensou a sua pesquisa, né? Então, a pesquisa ela tem que começar por um princípio, né? Então, tem uma questão, né, motivadora, um questionar da realidade, o que é que me incomoda ou o que é que eu estou buscando como resposta, né? É uma primeira coisa. Aí, no momento em que você tem essa inquietação, na sequência você vai fazer a pesquisa o levantamento de estado da arte, né? Então vai buscar toda a literatura, saber se a sua questão já foi tratada ou não foi tratada. Aí você vai entender em qual campo de pesquisa, né, está a sua pesquisa, a sua inquietação, né? E que tipo de pesquisa ela é, né? Ela se caracteriza, ela é qualitativa, ela é quantitativa. Então, entendendo isso, aí você vai buscar as técnicas, certo? Para poder fazer o tratamento, né? Então, nós estamos ainda nesse campo. Por que tudo isso é pensado de maneira sistemática? Aqui a gente pode fazer uma análise do seguinte: nós estamos tratando um objeto de estudo que é o objeto da metodologia científica, né? Então, sim, como é que eu trabalho cientificamente, metodologicamente? Qual é o método que se usa para trabalhar? Então, vamos dizer que a pergunta base para você ter desencadeado
né, todos os trabalhos que tem aí, que foram usados como base dessa disciplina, qual é o método que eu uso para tratar as coisas cientificamente, né? Perfeito. Então, esse método ele é único? Não, certo? Então depende, tal, quais são as variáveis que estão entrando? Tem os tipos de pesquisa, né? Tem as pessoas, tem o público, então todas essas coisas elas estão sendo tratadas de maneira científica e pensando no método como você conduz a ciência. Né? Então, eu creio que lá atrás, acho que na aula 2, né, alguma coisa assim, e nós colocamos lá, então, quem não viu ainda, tem um artigo, né, que eu ainda tenho que fazer uma correção de língua portuguesa lá, que você me sugeriu, viu? Né, que é um artigo justamente sobre o método científico e como é que você tem hoje, né, essas coisas estabelecidas, a historicidade ou a história, né, do método, né? Então, você vai ter um período da história em que o método, ele vai, o que vai passar a ser chamado de ciência, vai passar por uma espécie de eu vou chamar disso de pivotamento, né? Porque você tinha uma determinada condução, né, para o que se chamava de ciência até aquele momento, e quando chega naquele momento, você muda para um outro lado, que é esse lado que nós seguimos, né? E é justamente o marco divisório, né, é o nosso filósofo, né, o pensador, o Descartes, né? Então, hoje, né, existem as críticas, né? Não, isso é um pensamento muito cartesiano, se usa até como se fosse pejorativo, mas é onde você vai colocar método e a lógica a partir daí tem várias correntes e tudo mais. Então, ele é um marco divisório, né? Com a obra dele, né, o discurso do método, ele vai realmente colocar como é que você coloca as indagações, como é que você investiga, como é que você procede, né? É lógico que eu estava pensando, tinha alguma coisa de muito filosófico, do conhecimento filosófico lá, mas também direcionava, e direcionou, né, o pensamento científico essa obra, né? Então, esse comentário sobre para finalizar aqui a semana 5 e a gente seguir para a semana 6, que para mim, né, eu intuía que seria alguma coisa mais específica, porque o conteúdo sobre as questões qualitativas foi, no texto base da semana, foi tratado mais a questão qualitativa do que a questão quantitativa em si. Então foram colocados todas as... E aí a questão quantitativa ela vai voltar depois, até porque ela já está um pouco mais estabelecida, né? Então vamos para a semana 6, que aí eu creio que alguma coisa lá vai ajudar a fechar aqui as ideias. Tá bom. Agora, só lembrando aqui, pessoal, na semana 5 das atividades avaliativas, o professor João respondeu muitas questões relacionadas à pesquisa qualitativa e quantitativa. Tá? Então, a atividade avaliativa da semana 5, ela é um resumão, de fato, para você entender pesquisa qualitativa e quantitativa e na prática, porque as atividades, praticamente, eu acho que uns 60%, 70% das perguntas versavam sobre pesquisa qualitativa e quantitativa, sobre a diferenciação entre elas, sobre as características que elas têm, né, cada uma delas. Então assista lá ao vídeo da resolução das atividades avaliativas da semana 5, lá no site, se você já é apoiador classe A, que tem muita informação sobre esses dois tipos de pesquisa, tá? Agora vamos então aqui à semana 6, né, João? E aí na semana 6, realmente aqui a gente está falando em colocar a mão na massa efetivamente, né, João? Então são as fases da elaboração da pesquisa. E aqui a gente tem aí um apanhado geral do que são essas fases, né? E a gente teve essa divisão entre escolha do tema, formulação do problema de pesquisa, os estudos exploratórios, coleta e análise de dados, né? E aí na escolha do tema, o que a gente tem? Porque lembra como a gente falou, né, lá no começo, a gente precisa primeiro escolher um tema, porque quando a gente vai começar a pesquisa, a gente viu que a gente começa por onde? Pela leitura. E você não vai ser capaz de ler tudo aquilo que foi produzido. Evidentemente você vai ter que escolher aquilo que é mais relevante. E como eu sei o que é mais relevante para aquilo que eu estou estudando? Bom, qual foi o tema que eu escolhi? Então a escolha do tema, ela vai dizer para mim quais são as leituras que efetivamente são importantes para mim. São importantes para eu ter como conhecimento para poder
fazer essa pesquisa. Então você sempre tem que começar com a escolha do tema. E os temas, ele tem que ser bem delimitado, né? Então, por exemplo, se você vai falar sobre engenharia de produção, por exemplo, né? A produção, sei lá, qualidade na produção. A qualidade na produção é muito amplo. Você vai ter que delimitar esse tema, porque só isso, qualidade na produção, você não vai saber o que é relevante ou não para você ler, você não vai conseguir desenvolver uma pesquisa. Você precisa delimitar o seu tema, né? Então, se eu vou escolher qualidade na produção, eu tenho que especificar o que é isso. Então, eu tenho que afunilar mais. Bom, se é qualidade na produção, então eu vou falar sobre qualidade na produção de determinado material, né? Aí você já vai afunilando, tá? E aí esse processo é extremamente importante para que você defina muito bem qual que vai ser a sua área de pesquisa, para você saber o que você vai ler, né? O que é relevante para você ler, para você poder conduzir a sua pesquisa, né? Para não ficar uma coisa muito ampla. Então você delimita, você escolhe o tema e você faz a delimitação. Outra coisa importante é você definir os objetivos. Porque você não pode começar uma pesquisa se você não sabe onde você quer chegar. Você tem que saber qual que é a principal indagação que você quer responder, né? Você quer chegar num material físico, você quer chegar numa produção de um material propriamente dito, ou você quer chegar a uma resposta específica. Então você precisa necessariamente definir os objetivos. O porquê que eu estou fazendo aquilo, né? E onde eu quero chegar. Né? E aí você tem os objetivos gerais e os objetivos específicos, né? Então, como objetivo geral, você pode ter, por exemplo, olha, eu vou estudar sobre produção, qualidade na produção, especificamente sobre a produção de móveis, né? Por exemplo, eu tenho como objetivo geral na construção disso propor uma forma melhor de tratar a madeira, né? E o objetivo específico meu é especificamente utilizando um determinado material, um componente químico, né, para tratar a madeira, uma coisa assim. Então você tem aquele objetivo que é geral e aquele objetivo que é específico. E tudo isso a gente está falando o quê? De afunilar, né? Afunilando, porque você não vai poder falar sobre tudo. Você pode inclusive deixar, se você tem ainda perguntas a responder dentro daquele tema, você pode fazer outras pesquisas, né? Que geralmente é assim que o profissional da pesquisa, o cientista, ele vive fazendo isso, né? Ele tem um tema ao qual ele se dedica e dentro desse tema, cada hora ele produz um material, né? Cada hora respondendo a uma indagação específica, né? E assim ele vai conhecendo essa área dele de conhecimento como um todo, né? Gostaria de deixar algum comentário, João, em relação a isso? Eu queria falar, quando você diz assim, tem que ir afunilando, né? Então, aqui a gente... Essa situação, para a gente ter o contexto na disciplina, foi deixado para as pessoas os alunos, né, irem fazendo isso como um exercício desde o início, um levantamento que cada um em si, né, dentro da sua área escolhida, ou que vai seguir a partir do semestre que vem, ou qualquer coisa assim, que pensasse um tema, né, e aí, à medida que as semanas foram passando, né, cada semana tinha um desafio com relação a essa construção, né? Então, a delimitação. E, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que, muitas das vezes, todas as coisas, né, que envolvem a nossa vida e o conhecimento científico, né, à medida que você vai se enveredando, elas são baseadas na complexidade, né? Então, você pega esse exemplo que você falou da madeira. Então, existem diferentes tipos de madeira, diferentes tipos de tratamento, as resistências, né, e aplicações da madeira. Por exemplo, se é para fazer móvel, ou se você quer fazer edificações com madeira, que é possível de ser feito e tudo mais. Então, aí eu posso enxertar materiais na madeira. Então, tem madeiras por exemplo, com a aplicação de um metal no meio para facilitar. De repente, eu uso diferentes tipos de madeira para poder constituir uma peça, certo? Para que ela tenha uma determinada resistência mecânica específica, depende daquilo que você está fazendo. Então, cada um aí dentro da sua área vai ter que fazer essa delimitação,
né, pensar nesse tema, pensar as questões possíveis, né, e ir trabalhando com isso de maneira científica e construindo, né, o arcabouço de conhecimento necessário para você trabalhar, né, esse seu tema. Né? Então, aí, e seguindo essas fases. Tem coisa que parece que, quando a gente pensa numa questão, a gente quer abarcar toda a complexidade do mundo. E isso não, nós temos que entender que isso não, nós não vamos dar conta. E ao final do trabalho, certo? Alguma questão quer dizer, deve tratar a questão principal, você tem que ter conseguido tratar ela, ou dado uma resposta, nem que seja ali, né, vamos dizer assim, positivo ou não, né? Positivo ou não, né, tratado de alguma maneira. Mas se no meio ou na finalização surgiram outras indagações, né, você se registra, né? Então, nas conclusões de um trabalho, de muitos trabalhos, né, muitos pesquisadores costumam deixar questões que ficaram em aberto, né? Ele tratou uma questão específica, mas questões que são complementares ou que né, trariam uma outra luz sobre aquele tema, né, que ele não tratou. Diz, olha, eu não tratei disso aqui, mas se alguém, né, lá na frente quiser, olha, essa é uma questão que precisa, você pega as teses de doutorado, por exemplo, ainda que né, as teses têm essa questão de ser originais, trata-se um aspecto da realidade, né, do objeto da pesquisa, ou do campo de pesquisa e a pergunta que se colocou, e ao final, muitas vezes, surgem muitas indagações, né? E aí essas indagações, o pesquisador não vai dar tempo, ele tem um prazo de 4 anos para terminar o tal do doutorado dele, então aí ele vai abrir mão, vai dizer, olha, alguém, ou ele mesmo depois vai continuar num outro momento fazendo, ou deixa para outro pesquisador, né, que quiser assumir o papel e estiver dentro daquela área para tratar aquelas questões. Perfeito. Inclusive, acaba isso servindo de ponto de partida para outros pesquisadores, né? Essas indagações. Perfeito. Aí, continuando aqui nas fases da elaboração da pesquisa, a gente tem a formulação do problema de pesquisa, né? E aí a gente tem a formulação das hipóteses. Então, quando você vai começar uma pesquisa, você tem que saber qual que é a sua hipótese, né? Afinal de contas, você começou com o intuito de responder alguma indagação, né? E aí você tem que formular a sua hipótese. O que você acha que vai dar nisso aqui? E evidentemente que essa hipótese pode ser ou não confirmada, como a gente falou lá no começo. A hipótese ela confirmada ela tem um valor e a hipótese não confirmada também tem o seu valor, porque você vai inclusive impedir que outras pessoas tenham a mesma indagação e refaçam novamente aquele percurso. Então é muito importante quando você tem uma formulação de uma hipótese, você formule essa hipótese e mesmo que ela seja refutada, o seu trabalho ele tem um valor, inclusive, de mostrar que aquela hipótese não é válida, né? Então você precisa ter essa hipótese. Então, se eu estou falando, novamente voltando ao exemplo da criação de móveis lá de madeira, então você tem que ter uma hipótese que, por exemplo, você acredita que determinado tratamento na madeira vai deixá-la mais resistente, né? E aí você tem todo o embasamento teórico por trás disso. E aí você vai fazer o seu estudo, a sua pesquisa. Se der que de fato aquele tratamento na madeira vai deixar ela mais resistente, ok, esse vai ser o seu trabalho. Mas caso não seja, né, aquele tipo de tratamento não seja mais resistente, você pode inclusive dar aqui a sua opinião sobre os fatos, né? Então, olha, pode ser que não seja mais resistente por causa disso, talvez se a gente mudar a concentração em outro momento de tal material a gente consiga, tal, mas de toda forma vai ser muito válido aquilo, né? Aquela hipótese que você criou. Então você tem que fazer a pesquisa já pensando numa hipótese, né? O que você espera com determinada pesquisa, tá? Aí a gente tem aqui estudos exploratórios, né? Então você tem que fazer o levantamento bibliográfico, apontamento e anotações. Então esses estudos exploratórios é de fato para conhecer aquilo que você está falando. Então você não vai falar sobre madeira, como o João falou, se você não conhece quais são os tipos de madeira, quais são as aplicações, se aquela madeira que você vai utilizar está na aplicação correta ou não, ou se seria melhor outra, o que se fala sobre aquele produto. Você tem que fazer essas apontações, anotações, justamente para explorar, né? Aquela área de estudo, para tentar absorver o máximo de conteúdo possível para te ajudar a conduzir a pesquisa, inclusive para te ajudar também, esse estudo exploratório vai te ajudar a formular a hipótese de forma adequada,
né? Então, aqui é bom a gente ressaltar, né, Joel, que assim, ó, no levantamento bibliográfico, no momento em que você vai fazendo os estudos, né, a partir da delimitação do seu tema e tal, não sei do que, você precisa ir fazendo os registros adequados, né? Então, quando ele fala de apontamentos e anotações, o pesquisador experiente, né, é porque isso vai facilitar. No início dá muito trabalho e despende muito tempo, mas no final do trabalho, esse tempo dedicado inicialmente de uma maneira metódica, entendendo metodologia da pesquisa e fazendo isso de uma forma, vamos dizer assim, paulatina, diutuna e sistemática, né? Eu vou lá, então hoje eu estou fazendo o levantamento, então, peguei a obra X, aí lá eu li a introdução, li o primeiro capítulo, tal, não sei do que, encontrei algumas coisas que corroboravam com o meu tema, o autor tratava esse tema dessa determinada maneira, e de repente você já tem ali, e isso você vai fazer num registro, né, sistemático, é a situação, de repente até pegar esse destaque, de repente não, é extremamente necessário você fazer o registro desse destaque, por exemplo, da ideia do autor sobre que tratava aquele seu tema, você registrar a ideia dele, a referência dele, porque ao final você vai poder fazer as citações, você vai poder colocar as suas referências, né? E vai ficar bastante... o trabalho final vai ser menos penoso, no início mais trabalhoso, mas o trabalho final é menos penoso. E vamos dizer assim, como o Joel disse no início, eu já passei por isso muitas vezes, né? E fiz, né, de maneira adoidado, né? E aí o final é bastante problemático, certo? Porque fiz as leituras, aí de repente não fiz o registro da referência, chega no final eu tenho que fazer, porque senão depois, a hora que vai passar pela ética aí, você não vai passar porque eu citei, mas não referenciei, certo? Não está lá na minha referência bibliográfica, então como é que eu vou tratar isso? Então, você vai fazendo isso de maneira sistemática para ter um completo registro das suas referências, para ter os autores que corroboram com a sua ideia, ou até que tratam ela de uma maneira diferente, ou até controversa, para você poder usar como contraponto na fundamentação teórica do seu trabalho. Tudo isso tem que estar muito registrado e você tem que estar bastante seguro para você poder economizar tempo na finalização, tá? Então, os apontamentos e anotações que se confundem, né, apontamento e anotação, eles são extremamente necessários desde a fase inicial até a conclusão, né, de pesquisa. Você vai usar o que você registrar aí. Maravilha, é isso mesmo. E aí, por último, aqui a gente tem coleta e análise de dados, né? E é importante dizer, né, João, que isso daqui está encadeado aqui dessa maneira, mas isso daqui de forma alguma é um passo a passo, né? Porque isso não ocorre de uma maneira linear. Você vai fazer, eu acredito que isso aqui aconteça mais na forma circular, né? Porque você vai definindo o tema, vai coletando, analisando os dados, vai fazendo a leitura. Conforme você vai fazendo a leitura, você vai fazendo apontamento, anotações bibliográficas, né? Levantamento bibliográfico. Então, de certa forma, isso aqui eu acredito que seja mais indicando quais são as fases do que propriamente dizendo qual que é o passo a passo, o caminho que você vai seguir, né? De forma linear. E aí, como coleta e análise de dados, a gente tem pré-leitura, leitura seletiva, leitura crítica ou reflexiva, né? Ou seja, você lê e refletir sobre aquilo que você está lendo, né? Não dar aquilo como uma informação dada, né? Leitura interpretativa, comentários de texto. Então, tudo isso aqui são fases que você vai construir o repertório para poder falar sobre aquele tema, né? Então, você precisa ter isso, e como o João falou, se você faz isso de forma metódica, então você faz a anotação, você extrai as informações, vai ficar muito mais fácil depois para você não só conduzir a sua pesquisa, como você documentá-la depois, né? Tanto colocar referência bibliográfica, quanto escrever o documento em si, não é isso, João? Sim, é isso mesmo. Aí vamos dizer assim, os passos, né, vai ser dado mais adiante aí na finalização, né? Da aula 7, aí a gente vai seguir para vamos assim, não vamos ser nós que vamos dizer, né, mas vamos usar a referência, o texto de referência da semana com os passos lá. Agora, na semana 7, que é para onde a gente vai agora, a gente vai falar sobre os passos para elaboração do documento, né? Que a gente está falando
na concretização da coisa, né, João? Falou aqui, tem a parte que fala sobre a linguagem científica, né, que isso aqui a gente já tratou várias vezes, eles resolveram retomar isso. Como o João disse, eles vão retomando, né, a disciplina, sempre informações de módulos anteriores. Então fala sobre a linguagem impessoal e objetiva, que é o que a gente já comentou. E aqui tem, de forma resumida, né, a gente não está adentrando em cada um desses passos, porque evidentemente tem nos materiais lá de leitura como você faz uma boa introdução, como você desenvolve, como você conclui um texto. Agora é importante você saber que esses são os principais elementos textuais, né, João? Então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aqui eu sempre falo, isso aqui é como o seu documento, ele tem que ser como aquela redação que a gente aprendeu quando a gente estava no ensino médio, né? Então toda redação ela tem que ter uma introdução, um desenvolvimento do tema e tem que chegar a alguma conclusão. E um documento científico, do mesmo jeito, né? Ele tem que introduzir o tema, vai falar sobre sobre o que você vai falar, sobre o que versa aquela sua pesquisa. Você vai desenvolvê-la, ou seja, você vai de fato fazer a pesquisa. E aí você vai chegar a alguma conclusão, né? Esses são os elementos textuais principais, né? E aí existem aqueles elementos não textuais, né, que fazem parte do documento, que aí vocês podem também pegar lá, na própria Univesp tem, né, falando sobre os elementos textuais e não textuais. Os elementos textuais são todos os outros que não sejam esses, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, por exemplo, capa, quando você fala capa, contracapa, quando você fala de índice, são elementos não textuais, né? Você está falando de elementos que vão ali organizar o texto, que vão apresentar a pesquisa e tudo mais, mas eles não fazem parte do texto em si, né? Os apêndices também, né? Os apêndices, enfim, toda Anexos, essa questão. né? Como? Anexo. Isso, os anexos também. Então, aqui, a gente já está quase que se encaminhando aqui para o fechamento, mas aí, assim, retomando, né, todo o percurso, né, que você começa, vamos dizer assim, pensando no tema, aí eu vou pensar em como tratar esse tema, certo? Em como levantar o que já existe, né? Aí eu vou colocar questões, eu vou estabelecer uma metodologia para investigar essas questões, aí eu vou coletar esses dados, né? Então, quando chega lá no final, né, a leitura de referência da última semana, ele vai elencar 19 passos, né? Então, eu posso ler aqui, João? Eu posso ler, né? Pode Então, sim. lá, os passos para o processo na pesquisa padronizada, certo? Então, a seleção de um problema de pesquisa, busca sistemática da literatura, formulação da questão central de pesquisa, formulação de uma hipótese, uma operacionalização, né, que seria como é que você vai desenvolver aqui o desenvolvimento de um plano de projeto ou concepção da pesquisa. Aí a amostragem, a escolha dos métodos apropriados, acesso ao local da pesquisa, coleta de dados, documentação dos dados, análise dos dados, interpretação dos resultados, discussão dos achados e suas interpretações, avaliação e generalização, apresentação dos resultados do estudo, o uso dos resultados, o desenvolvimento de novas questões de pesquisa e um novo estudo, né? Então, como a gente disse, isso é muito, assim, ele é circular, né? E por isso que no final, né, como ninguém pode ter a pretensão de querer responder tudo e ser o trabalho final daquela área do conhecimento, né? Então, ao final, vai ter uma indicação para uma nova situação, né? E você vai fazer isso metodicamente na condução e no pensamento do seu objeto de pesquisa, e depois na condução e no registro daquilo que você fez como pesquisa, né? Você vai ter que pensar de maneira sistemática e vai ter que obedecer. Aí é que entra uma coisa que, de repente, está ali nos bastidores, mas durante o curso todo, certo? Foi colocado lá, existe um manual, certo? Para elaboração de relatórios ou de trabalhos acadêmicos, né? Então, nós não podemos prescindir disso, porque a academia, certo, tem os seus ritos, vamos dizer assim. Então, existe a forma de você referenciar os autores, de você citá-los no meio do seu texto,
de você colocar alguns elementos no meio do texto que precisam ser tratados, né? Eu não posso colocar elementos no texto apenas simplesmente para cumprir né, encher lá um espaço. Esse elemento ele tem que ser colocado, ele tem que ser analisado, né? E com relação a isso, falou sobre tabelas, falou sobre imagens, que em geral muitos trabalhos fazem gráficos, né? Que você coloca, né? Ali no texto, esses gráficos, eles têm gráficos, tabelas, imagens e tudo mais, eles têm que ser tratados, eles têm que ser discutidos ao longo do texto, referenciados, lá na tabela 1, certo? Nós analisamos os dados X, Y, delta, né? O condicionamento das pessoas, da madeira, né? Que a madeira X com a inserção de uma vara de bambu no meio, ela resultou numa coisa mais... Então, mas aí você criou uma tabela, certo? Então colocamos as resistências lá em não sei quantos newtons, ela aguentou isso, tal, você submeteu aos ensaios, fez o registro. Aí no meio do seu texto você tem que estar falando sobre isso. A hora que você cita os autores, também, né? A hora que eu uso as ideias dos autores, né? O uso das ideias, elas podem acontecer de diferentes maneiras. Eu posso parafrasear o autor, né? Então eu não estou dizendo com as palavras dele, mas estou dizendo com as minhas. Mas mesmo assim, né, para evitar o plágio, eu não posso deixar de referenciar que aquela ideia não é minha. Então eu vou citar isso de uma determinada forma. Está lá na metodologia, vou colocar o nome do autor, vou colocar o ano da publicação, tudo mais, né? Quando eu faço esse tipo de coisa no meio do meu texto. Se eu uso a ideia propriamente dita da forma como ele disse, eu vou colocar lá e eu tenho que destacar no texto, né, a forma como isso foi feito. E aí tem dentro da norma ou dentro do manual lá, está dizendo, olha, se tem tanto de tamanho a citação, até 3 linhas você faz de um jeito, até 4 linhas aí faz de outro jeito, coloca, né, tem uma questão de fonte que você usa e tudo mais. Todas essas coisas, elas são, vamos dizer assim, parece uma coisa muito radical, né, não, tem que ser, né, quadradinho, não, tem que ser desse jeito, que assim as pessoas todo mundo já conhece. Quem está no meio acadêmico já conhece o script, e aí a hora que eu olhar o seu trabalho, o sujeito não vai estranhar, né? Uhum. Uma coisa que você fez lá porque já está colocado na norma, né? Pode ter variações, né? Então, entre uma instituição e outra, tem variações no que é aceitável, o que não é aceitável, de que jeito é que querem que coloque. Então, para eventos como o que eu disse, né, que eu tive... né, essa felicidade de submeter um artigo que acabou resolvendo o meu problema de TCC, né? Então, para eventos, o evento ele coloca qual é a norma, o jeito que ele quer que escreve, qual é a fonte de texto, como é que você coloca o título, como é tudo isso é colocado. Então, o material que está lá está colocado o manual, né? O manual da pessoa com acento circunflexo no O, né? Esse manual foi usado como referência e provavelmente pode ser que seja usado algumas questões, né, dele, né, como elemento na avaliação, né? E pensando nisso, foi colocado, né, no nosso simulado, né, foi colocado ao final algumas questões que envolvem obrigatoriamente o material que está no manual, né, e que não necessariamente ele foi falado diretamente nas aulas, né, porque ele já está subentendido que é um conteúdo necessário, né? É um conteúdo necessário, e aí quem está sendo iniciado na pesquisa, que são vocês, e vão precisar disso muito, né? Então eu gostaria de encerrar essa minha fala falando isso, né? Porque a partir do semestre que vem, projeto integrador, não é isso? Vai usar tudo isso. Projeto integrador, que são agora... Eles continuam, agora fizeram semestral, né? Está semestral ou anual a temática? Semestral. Então, cada semestre vocês vão ter um projeto integrador, que aí, vamos dizer assim, é uma condução de pesquisa que, assim, o tema não vai ser você que vai levantar, o tema a universidade está dando, né? E aí você vai ter que tratar esse tema do ponto de vista científico, não é? Então, vamos dizer assim, é uma fase onde você não necessariamente, eu não vou levantar o tema, alguém me deu, né? Mas ele deu e você vai ter que tratar levando em consideração tudo que foi colocado aqui em metodologia, e na hora de produzir o texto vai ter que levar em consideração aquilo que foi tratado em leitura e produção de texto, né? Usar os referentes de maneira adequada e tudo mais, não é? E pontuação e tudo, né? E como você está escrevendo, não é, né? Então você vai buscar, se tiver dúvida, busca essas informações. É bom sempre submeter a uma revisão,
os projetos integradores, em geral, são feitos em grupos, né? E aí, né, alguém tem que, dentro do grupo, alguém seja o revisor lá, né, para poder olhar, para ficar um trabalho bastante afinado e muito ajustado, né, a essas questões metodológicas e linguísticas, né? Já que tivemos essa oportunidade também no outro bimestre de falar sobre leitura e produção de texto juntamente aqui com... Na verdade, estava eu e o Rafael, né, Joel, cuidando dessa parte, né? É isso aí. Mas então é isso, pessoal. Olha, hoje o resumo ficou um pouquinho extenso, mas eu acredito que a gente tentou ao máximo resumir o conteúdo de 7 semanas. Afinal, são 7 semanas de uma disciplina com muitos detalhes, né, João? Então, assim, essas 2 horas aqui que você dedicou assistindo, com certeza tá só condensando aí todo o conteúdo. E o João, esse mesmo aqui que está aqui abaixo, ele fez um simulado completo, pessoal. Para você ter ideia, o simulado dele tem quanto? 50 questões, é isso, João? Foram 50 questões, né? 50 então, a gente foi questões. distribuindo ao longo das semanas, elas estão mais ou menos cronológicas, né, com relação às semanas, mas nós sugerimos que vocês façam o simulado sem, né, buscar o material, usa aqui os resumos, né, um estudo antes, né, do resumo, e aí você vai fazendo, depois vai ter a devolutiva, pelo menos do resultado para quem estiver fazendo de maneira geral, e para os apoiadores aí a gente vai ter um feedback, depois uma coisa mais detalhada sobre os detalhes, né? Isso. E as justificativas, né, para cada questão. Então você, aproveitando, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo também o link dos simulados. Então a gente fez o simulado de metodologia, fez o de matemática e o de inglês também. Eu sugiro que você faça para que você justamente vá até para a prova mais tranquilo, sem ansiedade. Porque assim, o resumo que a gente fez, esses simulados, aliás, ele é muito completo, né? Como você vê, o João, a prova da Univesp vai trazer o quê? 7 questões, mais ou menos, né? O simulado que o João fez tem 50 questões. Então, assim, muito provavelmente, aquilo que você vai ver lá no simulado vai estar na prova também. Então, se você já for preparado, você vai tirar essa... Aliás, os apoiadores classe A eles já vão para a prova tranquilos, né? Porque eles sabem que não vai ter nada diferente daquilo que a gente deu para vocês, né? Que a gente ofereceu para vocês. As videoaulas, pega para fazer agora no final de semana aí para maratonar aí os vídeos do João, para maratonar os vídeos de matemática, né? Para maratonar os vídeos de inglês, para ler os resumos em PDF. O resumo em PDF já baixa hoje, se você ainda não baixou, já baixa, já imprime, já vai lendo, porque com isso eu tenho certeza que na terça-feira, quando você for fazer a prova, você já vai estar bem preparado. E para você que for fazer a prova lá em dezembro, vai estar mais preparado ainda, vai estar mais tranquilo ainda, tá, pessoal? Então, mais uma vez eu quero agradecer aqui a audiência de vocês até esse momento. Peço mais uma vez que você dê o seu like, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação, porque vídeos como esse você vai ser avisado quando for ao ar, inclusive o de inglês também, o de inglês quando ele for ao ar, se você tiver ativado o sininho, você vai receber a informação lá do resumo de inglês que o Joãozinho está preparando, tá bem? Então, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, para que todo mundo possa ter acesso a esse material, tá bom? Então, Joãozão, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, esse momento. E vamos aí, tem muita coisa para fazer ainda para os nossos alunos, hein? Sim. Maravilha. Então, ainda tem os resumos ainda da semana 7 que está em andamento ainda, vai subir, né? Vai subir. Um resumo mais específico sobre a aula e sobre o texto base, né? Então vai estar lá para vocês poderem usar como apoio aí para estudar para a semana que vem. Mas tá da manhã, tarde aí, já deve estar pronto aí, né, no Maravilha. jeito. Tá bom? Com certeza. Gente, muito obrigado, até mais, fique com Deus, até mais. João, obrigado, viu? Até mais aí, meu amigo. Valeu.